Ora viva pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário que estiverem a ver. Já estamos aqui no La Grace Podcast, primeiramente feliz dia das mentiras, é dia 1 de abril, né? Estamos aqui com o nosso grande convidado, quer dizer, nós é que somos convidados aqui. Estamos numa casa diferente, o cenário está bonitinho, nos receberam bem, mas o pastor vai se apresentar e vamos dar aqui um ensinamento sobre sacerdócio moderno, né? É isso, né, pastor? É isso. Como é que está, meu pai? Graças a Deus, está tudo bem. É um grande prazer ter-te no nosso programa. Amém. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Pode apresentar, por favor, para nós começarmos? Olha, eu sou o pastor Marcos Tomás Capacala, pertenço ao Ministério Internacional da Paz, cujo meu pai é o reverendo Dr. Bruno Lusueque, que eu aproveito mandar cumprimentos a ele, e também ao nosso segundo pai, o reverendo Aurélio Bishop Pombo, que eu também aproveito mandar um cumprimento a ele. Vocês são uma bênção para a minha vida, que Deus possa vos abençoar, meus pais. Então eu lidero essa congregação onde nós recebemos vocês. Amém. Aqui em São Paulo. Não sei, acho que tenho que me apresentar mais, sou casado. A minha esposa chama-se Jocelina Capacala. Certo. Ela é uma companheira incrível que está sempre comigo. Cumprimento ela também onde se encontra, que Deus possa lhe abençoar. E sou formado, com certeza, sou formado em relações internacionais. Sou teólogo também, formado no Brasil, e não de forma presencial, né? Não de forma online, né? Porém eu estou a me formar em teologia aqui também em Angola, no IBA, e acredito que é tudo, isso, não é? Certo, muito bom, muito bom. Só tivemos aqui uma pequena introdução e uma pequena apresentação do nosso querido pastor Marcos Tomás. Amém. Pastor, vamos aqui falar um pouco sobre o sacerdócio moderno, certo? Pode dar aqui uma introdução, o que é sacerdócio? Exatamente. Olha, eu gostaria primeiro de falar que é importante nós recuarmos um pouquinho no Antigo Testamento, certo, não é? Para vermos como é que Deus instituiu o sacerdócio. Deus instituiu o sacerdócio lá no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1 em diante, onde Deus faz uma escolha. Deus, ele diz a Moisés que deve separar uma família específica, onde eles estariam exercendo a função de sacerdócio. A palavra que se usa lá, se eu posso fazer uma breve consideração, a palavra que se usa lá no hebraico é a palavra karav, essa palavra que significa separação. Certo. Então Deus instituiu o sacerdócio através de Moisés, mas exercido pela família de Arão. Arão e seus filhos, que são descendentes de Jacó. São descendentes de Jacó através dos seus pais. Sim. Ou do seu pai, que é o Levi. Então eu acho que é mais ou menos isso a introdução que eu queria fazer. Okay. Então o sacerdócio foi instituído por Deus, e o sacerdócio é uma instituição onde Deus separa essa família que eu acabei de falar. Sim. Para exercer um trabalho específico, onde eles iam servir-se de mediação ou de mediador entre homem e Deus, ou os homens e Deus. E Deus aos homens. Os sacerdotes, especificamente, eles levavam a preocupação do povo para Deus e também de Deus para os homens. Certo. Porque o povo de Israel naquela época, eles eram muito rebeldes, como hoje nas igrejas, tanto em várias instituições existe muita gente rebelde. Então Deus, por notar essa particularidade do povo de Israel, então ele instituiu o sacerdócio para servir de mediação entre ele e o povo de Israel. Certo. Sempre que eles andassem mal, Deus alertava o seu povo através dos sacerdotes.
Então, era mais ou menos isso que Ok, ocorria ok, no ok. Antigo Pessoal, Testamento. olha, estamos aqui a entender um pouco. Eu já entendi muito, então, não sei se vocês também estão a entender. Entendemos aqui um pouco sobre a introdução acerca do sacerdote. Pastor, vai aqui a minha primeira questão. O que significa realmente ser sacerdote nos tempos atuais, Olha, na tua visão? olha, nos tempos atuais, para ser sincero, biblicamente falando, porque é necessário nós entendermos o seguinte: tudo que nós fizemos hoje, praticamos, tanto pastor, qualquer pessoa que seja, devemos ter fundamento bíblico. Certo. Por exemplo, para responder essa pergunta, eu gostaria de dar um texto aos irmãos que estão a acompanhar para todos nós lermos, que é 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Esse texto fala assim, que os sacerdotes, agora, nesses tempos atuais, somos todos nós, Ok. biblicamente falando. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que foi batizado, que nasceu de novo, que anda no temor ao Senhor, biblicamente falando, nos tempos atuais, no Novo Testamento, essa pessoa também torna-se sacerdote. Ok. Olha, e o mais agravante é que tocou na minha segunda questão. Todo cristão é sacerdote ou só aquele que tem ministério? Não, todo cristão. Todo cristão é A sacerdote? Bíblia fala isso claramente em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ok. Que todos nós fizemos parte do sacerdócio real. Uau, uau, uau. Agora, pastor, o sacerdote moderno é posição espiritual ou título religioso? Olha, isso tem a ver com título religioso. Tem a ver com título religioso. Porque nesses tempos atuais, digamos, o sacerdócio praticamente já não existe. Oh, como assim, pastor? O sacerdócio praticamente no Novo Testamento já não existe. Ok. É, E por quê, pessoal? Por que tem essa visão? bom, é uma visão bíblica. Por isso que eu disse, nos dias atuais, nós não podemos fazer algo ou falar alguma coisa sem que nós tenhamos a Bíblia Sagrada. Eu sempre falo isso, que a Bíblia é como o Código Civil, que serve para direcionar a conduta de um cidadão. E a Bíblia serve para direcionar a conduta de um crente, de um pastor, de qualquer pessoa. Certo. Então, nos tempos atuais, já não existe o sacerdócio. É mais título religioso. Ok, ok, ok. Exatamente. É mais título Agora, religioso. pastor, estamos vivendo um sacerdócio bíblico. Desculpa aí. Um sacerdócio bíblico ou um sacerdócio de aparência? Olha, Porque tem muitas igrejas que, epá, pronto, extravagância subiu muito. Então, estamos a ver sacerdócio bíblico ou de aparência, pastor? de aparência. Olha, tem alguns termos que podem se tornar polêmicos, né? Tipo essa pergunta que diz Ok. de aparência. Talvez se eu responder, pode ser um pouco polêmico. Não, gostamos da verdade, a verdade liberta. Exatamente. Então, vejamos uma coisa. Vejamos uma coisa. A Bíblia fala que após a morte de Jesus Cristo, após a vinda de Jesus Cristo, Certo. tudo mudou. Jesus Cristo mudou muita coisa. Jesus mudou muita coisa. Por quê? Porque o sacerdócio no Antigo Testamento era uma sombra. Era uma sombra de uma Pastor, realidade. movimenta só o microfone um pouco para cima. Certo. Okay. O sacerdócio no Antigo Testamento era uma sombra de uma realidade que queria acontecer, ou queria vir nos Certo. tempos atuais, que é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando veio, Jesus Cristo, ele anulou o sacerdócio antigo. Ele Certo. anulou, onde ele próprio, Jesus Cristo, se torna o sumo sacerdote eterno, mas já não físico, mas sim espiritual. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele intercede por nós, ele é o sumo sacerdote real. Então, hoje nós temos a igreja. Dentro da igreja, a Bíblia fala isso em Efésios capítulo 4, fala dos dons ministeriais. Hoje já não temos o sacerdócio, temos igreja. E dentro da igreja nós temos ministérios. Temos pastores, profetas, apóstolos, temos evangelistas, temos doutores. E
e mestre, não é? Doutor. Então, esses são os dons ministeriais que Deus instituiu na igreja e não mais alguém sendo chamado sacerdote, porque já não existe em tempos atuais. Ok. Então, posso dizer que isso tem mais a ver com a tradição de algumas igrejas, por exemplo, igreja ortodoxa, igreja católica romana, que eles ainda permaneceram com o mesmo modelo do Antigo Testamento, que é o sistema do sacerdócio, mas igrejas cristãs, nós já não temos isso. É mais Uau. aparência. Uau. Professor, responda-me aqui uma questão. Qual a diferença entre unção verdadeira e performance espiritual? Unção verdadeira e performance Espiritual. Certo. Uau. Muito interessante essa pergunta. Amados irmãos, olha, quem tem a unção verdadeira de Deus, essa pessoa, ele primeiramente tem temor a Deus. Esse é um dos elementos importantes que você pode notar nessa pessoa. Essa pessoa, a ministração dele, tudo que ele fala, ele não contradiz as escrituras. Certo. Ele não contradiz a palavra do Senhor. Agora, performance tem mais a ver com autossuficiência do homem. Autossuficiência de um pastor. Você vê um pastor quando ele está a ministrar, quando ele vai fazer imposição de mão, essa pessoa se auto-vangloria. Essa pessoa, a glória volta para ele. Certo. Ele, nas suas palavras, ele diz: eu vou fazer, eu e tudo mais vou fazer. Mas quem tem unção verdadeiro não é ele que faz, mas é Deus que faz, porque a unção nunca dependeu do homem, Certo. dependeu sempre de Deus. Uau, então, uau. o homem verdadeiro de Deus é dependente do agir de Deus. E como até acontece, ele nem sabe. Então, a performance do ser humano tem mais a ver com esse egocentrismo do homem. Ok. Então, se você notar isso, obviamente tem a ver com performance do homem. Ok, uau, pessoal, uma palavra muito forte que aqui o pastor disse. Pastor, o altar ainda é um lugar de sacrifício ou virou palco? Isso é uma cena muito polêmica. Vai ser... É uma pergunta um pouquinho polêmica, exatamente. Olha, nós temos que ser sinceros, temos que falar verdades que o povo de Deus precisa ouvir. Certo. Mas as nossas verdades também não pode escandalizar nem arrancar algumas pessoas da igreja. Certo. Esse não é o nosso objetivo. Mas existem sim igrejas que o altar ainda é um lugar santo, um lugar onde nós nos quebrantamos, onde nós buscamos sinceramente Deus. E existem também igrejas que o altar é palco. O altar é palco, onde eles fazem tudo o que eles querem. Por isso que a Bíblia fala que o povo do Senhor se perca por falta de conhecimento. Certo. Um cristão deve ser uma pessoa que estuda a palavra de Deus, deve ser uma pessoa que ora bastante, que dedica tempo em estudar a palavra do Senhor. É como se fosse uma herança. Se eu tiver um pai, ou o irmão tem um pai e o seu pai já não se encontra, ele deixou um testamento. E nesse testamento tem herança, tem benefícios. Para você poder saber que tens benefícios, você tem que ler, você tem que estudar aquilo, você deve entrar em contato com isso. Então, o erro de muitos cristãos é exatamente isso. Eles não dedicam tempo em poder estudar a palavra do Senhor, não dedicam tempo em poder saber a riqueza que está dentro da palavra do Senhor. E eles se percam facilmente com esses falsos mestres que fazem espetáculo, etc. Ok. Então, é com certeza que existem sim igrejas que O altar ainda passou. é um palco. Ok. Pastor, agora, o músico também exerce sacerdócio espiritual? Ok? O músico. Um músico. Os artistas aí em cima do púlpito também exercem sacerdócio espiritual? Só para dizer que eu sou músico. Pastor, endireita o seu microfone. Deixa estar endireita porque ela está a dizer. Só para dizer que eu sou músico e os manos que estão aí atrás também são músicos. Então, vamos ficar atentos nessa questão que o pastor vai responder para nós. Então, pastor, o músico também exerce sacerdócio espiritual? Olha, como eu já disse aquela hora que o sacerdócio hoje
O sacerdócio hoje já não existe, né? Mas nós podemos exercer uma ministração. O sacerdote, quando falamos de sacerdócio, estamos a nos referir a alguns elementos, né? O sacerdócio exige elementos, uso de elementos, como incenso, como roupas sacerdotais. Então o sacerdócio tem isso. Não se pode falar do sacerdócio sem elementos. Usa-se. Mas no Novo Testamento já não existe sacerdócio. Ok. Porque Jesus Cristo Já se tornou o único sacerdote para sempre. Certo. Então, o músico, ele sim, ele pode, estando cheio do Espírito Santo, ele pode orar, ele pode ministrar, mas ele se limita naquilo que Deus colocou nele. Porque através da graça dele, que é de louvar, ele pode libertar pessoas. Ele pode levar pessoas à conversão através do louvor, através da música. Certo. Então, não necessariamente ele exercer algum tipo de sacerdócio. Não necessariamente, ele não precisa. Então, acredito que o limite dele está no dom, na graça que Deus colocou nele. Certo. Então, acredito que é isso. Uau. Pastor, olha, eu queria aqui fugir numa questão bem rápida que me passou aqui na cabeça. Ok. Eu gostaria de falar um pouco sobre suspensão. Qual é o limite máximo que alguém pode ter uma sanção ou disciplina dentro da igreja? Dentro da igreja. Olha, isso depende da disciplina que cada igreja aplica. Ok. Isso depende. É legal passar um ano de disciplina? Olha, isso depende, é uma questão doutrinária. É uma questão doutrinária de cada doutrina. Há igrejas que alguém pode ficar 2, 3 anos na disciplina. Então, isso é uma questão mais doutrinária. Mas através da Bíblia, na Bíblia, eu não vejo onde há uma certa disciplina aplicada. Mas na Bíblia houve momentos em que o Paulo foi muito rígido em ele dizer que poderia mandar alguém entregar alguém ao demônio. Então, mas isso não é recomendado, né? São questões um pouquinho mais descritivas. Então, isso é uma questão doutrinária. Ok. Depende de cada doutrina, de cada ministério, de cada igreja. Professor, pode existir sacerdócio sem vida de oração? Sem vida de oração. Como o pastor já afirmou que não vivemos completamente nela no Novo Testamento? Exatamente. Bom, acho que as tuas perguntas estão muito voltadas ao sacerdócio. Olha, não. Um sacerdote, ao invés de falar sacerdote, você pode falar ministro. Certo. Não se pode ser ministro de Deus, alguém que exerce um ministério, alguém que é pastor, alguém que é profeta, alguém que é evangelista, sem vida de oração, não consegue. Ok. Não consegue. Primeiro temos que saber o que é ser ministro, pastor, porque Exatamente. um ministro não pode estar sem vida de oração. Mas nós já constatamos que atualmente existem pessoas intituladas ministro sem vida de oração. Isso é possível, pastor? Não é possível, não é possível. Um verdadeiro ministro de Deus é uma pessoa consagrada. Okay. É isso que eu falei. Eu falei há pouco tempo. Falei há pouco tempo sobre a consagração. Um ministro é uma pessoa consagrada, é uma pessoa separada. A palavra consagração é a palavra separação. Certo. É alguém que Deus separa para o serviço santo, você servindo na obra do Senhor. Então, isso vai exigir de você aproximação total espiritual a Deus. Você não consegue se aproximar a Deus sem vida de oração, sem a vida de santificação, não consegue. Você não consegue servir a Deus sendo uma pessoa, um palhaço, uma pessoa que faz coisas... sério. Ok. É uma pessoa que deve ter uma vida consagrada, deve levar a sério o seu chamado, o seu ministério. Então deve ter uma vida de oração, deve andar na santidade. Isso é obrigatório.
Ok, vamos colocar o microfone na tela? Ah, por aqui. Já está ligado, né? Ok. Sim, ok, pastor. Vai aqui a minha, uma questão que o pastor aqui levantou, que eu gostaria também de levantar mais uma vez. O que é que estraga as nossas igrejas atualmente? O que é que faz ter confronto entre o pastor e o resto dos ministros, dos auxiliares da igreja? Pastor, fala-nos um pouco. O que é que faz isso? Qual o motivo? Quais são as causas? Olha, tem vários motivos ligados a isso. Olha, graças a Deus, eu posso testemunhar aquilo que eu vivo, né? Certo, sim. Eu, graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós ainda não tivemos esses problemas, mas eu acredito que tem vários aspectos ligados a isso. Aspectos que estão ligados sobre a submissão em si. Há pessoas que não gostam de ser lideradas. Há pessoas, por questão de idade, por exemplo, você pode ver um pastor mais jovem e a liderar uma pessoa mais velha na idade, então essa pessoa dificilmente pode se submeter a essa pessoa. Certo. Então eu vejo que é mais questão de idade. Tem outros aspectos ligados, né? Mas fala-me um pouco de submissão e dupla honra. Eu acho que tem muita gente que faz confusão em dupla honra e submissão. Podes dar aqui uma definição, pastor? Ok. Olha, a submissão, submeter-se a uma autoridade é você respeitar, o seu líder, quem dirige você, está sobre a autoridade espiritual dele. Então, isso tem a ver com submissão. É você se submeter a quem te lidera. É você entender que quem me lidera é alguém que Deus instituiu, alguém que Deus escolheu para liderar uma congregação, uma igreja. Então, a autoridade máxima está sobre ele e eu devo-lhe satisfação, devo-lhe respeito e whatever. E a honra tem a ver, vou dar um exemplo, quando nós homenageamos alguém, por exemplo, alguém pode me trazer o livro do reverendo Bruno, por favor? Por exemplo, quando nós reverenciamos alguém, não adoração, é reverenciar alguém. Quando nós reverenciamos um pai na fé, apresentamos o que ele é por nós, apresentamos o que ele faz por nós. Então, isso aqui é uma honra que nós entregamos a ele. Certo. Quando nós honramos ele com o nosso dízimo, quando nós honramos ele com alguma oferta, com uma ação de graça, isso aqui é honra que nós entregamos a ele, é honra que nós damos a ele. Então, é mais ou menos isso. Eu vou dar exemplo. Eu tenho esse livro aqui, esse livro, O Ministério Sagrado. Esse livro, quem escreveu é o meu pai, o reverendo Dr. Bruno Lusuec. Ele é que escreveu este livro aqui. E eu quando vou, e eu aconselho também muita gente a poder comprar este livro, é muito bom, Ministério Sagrado, vai ajudar você. O pastor, como é que é o nome? Reverendo Bruno Lusuec. Tem uma igreja no Prenda, né? Exatamente. Ok, acho que conheço, pastor. Exatamente. Então, eu, por exemplo, honrando este homem de Deus, pelos seus feitos, porque ele consagrou a vida toda no ministério. E eu, quando levo um tempo pedir à igreja para se colocar de pé, para poder aplaudir a sua vida, o seu ministério, isso é honrá-lo. É uma honra que nós entregamos a este homem. Então, acho que é isso, mais ou menos. Agora, pastor, um pastor merece honra o que é dupla honra? Um pastor merece dupla honra ou submissão? Olha, os dois. Os dois? Os dois. É? Os dois. Mas os dois têm diferença, pastor. Dupla honra é uma coisa, a submissão é uma outra coisa. Exato. É isso que eu acabei de explicar. Certo. A submissão a uma autoridade é respeito à sua liderança, é reconhecer a autoridade que ele tem. E a honra é você honrá-lo com a sua vida, honrá-lo com
o seu dízimo, honrá-lo. Por exemplo, como dei exemplo aqui na nossa igreja, eu quando falo do nosso reverendo, quando falo do nosso pai, eu, algum momento eu peço para a igreja se colocar de pé para poder aplaudir, mas ele não está conosco aqui. Então é uma forma de eu honrar. Honrar, certo. É uma forma de dar dupla honra a ele. Então, isso aqui é bom. A tradição, eu aprendi isso com o nosso pai. A tradição de honrar as pessoas é muito bom, porque você também vai ser honrado um dia. Amém. Então, é mais ou menos essa aqui a Aquele que diferença. serve um dia será servido. Exatamente. Ok. Pastor, existe perigo quando líderes se colocam colocam mediadores entre Deus e o povo? Entre Deus e o povo. Hum. Uau. Bem, a Bíblia fala em segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia fala assim: há um só mediador entre homem e Deus, que é Jesus Cristo. Amém. Essa pergunta é muito delicada. Não existe mediação entre homem e Deus. Já não existe. Aqui nós iremos voltar no Antigo Testamento. Certo. No Antigo Testamento, no sacerdócio, havia mediação. Havia o sumo sacerdote, por exemplo, Arão, que levava as súplicas do povo até Deus. Não é? Essa mediação que existia no Antigo Testamento hoje já não existe. Já não existe. Por quê? Olha, vou ler um texto. Será que podemos... Pode, aqui, fica à vontade, pastor. eu fiz um apontamento aqui de um texto bíblico que eu quero ler aqui rapidamente. Aqui está a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16. A Bíblia diz que nós, deixa abrir o texto, eu fiz apontamento, mas vou ter que abrir o texto. Hebreus 4, 16. Hebreus 4,16. A Bíblia diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vê o que a Bíblia está a dizer aqui? A Bíblia está a dizer que devemos nos achegar ao trono da graça. Significa, no Antigo Testamento nós não tínhamos acesso ao trono de Deus. Da graça, sim. Existia uma mediação, que era o sumo sacerdote. Mas hoje já não existe essa mediação. Hoje já não existe. Hoje o homem chega até Deus sem mediação, sem mediador. E já não existe. Okay. Mas é importante lembrar que existem pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, que são nossos pastores, que são homens que nos conduzem, homens que nos lideram, homens que nos preparam, homens que preparam a igreja para a volta de Jesus Cristo. Esses homens, com certeza, nós também ouvimos a orientação deles. Mas para nós podermos alcançar a salvação, para nós alcançarmos alguma coisa, nós não precisamos de mediação, coisa nenhuma. Precisamos de orientação. Certo. Então é mais ou menos isso. Ok, percebi perfeitamente. Professor, redes sociais ajudam ou corrompem o sacerdócio cristão? Ou o ministério cristão? Não entendi bem. As redes sociais, atualmente, ajudam ou corrompem o ministério cristão? Olha, ajuda e pode corromper. Pode nos falar das duas partes bastante? Exatamente. Olha, ajuda por quê? Porque estamos a viver numa era digital. E na era digital é inevitável um pastor... Vou falar algo muito importante para você. Nos anos 90, havia um pastor americano, que
falava sobre as redes sociais. Ele falava, cuidado com a internet, porque a internet é anticristo e tudo mais. Veio. Isso é. Yeah. Certo, ok. Esse pastor falava sobre isso. E hoje ele próprio tem canal no YouTube. Tem mais de seguida. Exatamente, tem muitos seguidores. Então, Ok. então olha, as redes sociais ajudam sim para a divulgação do Evangelho. Nós nos servimos disso para divulgar o Evangelho, mas pode se tornar, pode destruir alguém também se essa pessoa dedica o tempo todo nas redes sociais, porque o perigo das redes sociais é que ele toma o seu tempo. Se você se viciar nas redes sociais, o tempo que você poderia dedicar noutras coisas, na meditação da palavra de Deus, momento de oração, você fica mais tempo nas redes sociais. Ok. Conforme a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Você pode ter um tempo, né? Sendo uma pessoa disciplinada, você pode ter um tempo de entrar nas redes sociais, mas ter o seu tempo para poder orar, meditar a palavra do Senhor, então aí você não será destruído. Ok. Pessoal, eu não sei se vocês estão a perceber assim como eu estou a perceber muito. Não, pode ligar. Yeah. Pastor, como discernir entre sacerdócio genuíno, ou melhor, ministério genuíno e machismo religioso? Misticismo religioso, desculpa. Uau! Bom, essa pergunta é muito mais muito importante. Uhum. Como eu já disse, nós vivemos num tempo em que o sacerdócio já não existe. Certo. Isso é biblicamente, porque o sacerdócio foi levado ao céu, onde Jesus Cristo, ele próprio se tornou o sumo sacerdote e intercede por nós. Significa, nós já não podemos aqui ter um sacerdote, já não. O que nós temos aqui é a instituição da igreja, onde o Jesus Cristo é o mediador. Agora, existe, na verdade, na nossa sociedade, em várias sociedades a nível do mundo, pessoas que ainda exercem o sacerdócio. Nós não podemos falar do sacerdócio sem falarmos dos elementos do sacerdócio. Dentro do sacerdócio no Antigo Testamento, como eu já falei, envolve muita coisa. Envolve roupas sacerdotais, envolve incenso, envolve sacrifícios, envolve essas coisas todas. Mas nos dias de hoje, como o sacerdócio já não existe, há uma grande probabilidade, grande probabilidade, se eu posso afirmar de quase 80%, que a maioria das pessoas que estão a praticar o sacerdócio hoje são pessoas que estão no misticismo. Ok. Que estão no misticismo, isso é sério. Nós acompanhamos nas redes sociais, alguém um dia, uma senhora disse assim, que o nome de Jesus Cristo não é suficiente para expulsar marido ou mulher da noite. Falou isso. Disse, é necessário o sacerdócio. Que tipo de sacerdócio essa pessoa faz referência? Ok. Cadê o texto bíblico que defende essa ideia? Porque você não pode vir falar de uma coisa sem que haja fundamento bíblico que defenda essa tese. Por exemplo, eu já falei há pouco tempo, a segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz, não há mediador entre homem e Deus, a não ser Jesus Cristo. Esse texto claramente diz assim, não há ritual, não há incenso, não há elemento que sirva de mediação para trazer cura, libertação, visitação, capacitação, salvação no homem, a não ser Jesus Cristo. Não há. Amém. Jesus Cristo é o único meio. Porque se nós aceitarmos o sacerdócio hoje, meu irmão, é um perigo para a igreja. Nós estaremos a dar aval para a entrada na igreja de qualquer tipo de rituais místicos. Só para você ver a diferença que existe entre o misticismo não é, e o ministério. É que no misticismo, quando eles fazem alguma coisa, algum ritual, eles
acreditam que juntando elementos, como essa moça acabou de falar, juntando alguns elementos, sal, vinagre e tudo mais, vai trazer libertação. Significa, a fé dessas pessoas não está em Cristo, está baseada nessas coisas, nesses elementos. Objetos, certo. Nesses elementos. Mas no ministério, nós não precisamos de elementos. Nós precisamos de Jesus Cristo. A Bíblia fala que, lá no livro de Marcos, capítulo 16, a Bíblia diz assim: eis os sinais que acompanharão todos aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os doentes, serão curados. Se comerem alguma coisa mortífera, não morrerão. Qual é o nome que dá essa autoridade? O nome de Jesus Cristo. Amém. Não é elementos, coisas nenhuma. Não é. Então, temos infiltração hoje na igreja do misticismo. Essas pessoas não gostam de assumir, eles não vão assumir que praticam o misticismo. Por quê? Porque o evangelho dá dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem... Eles batizam o misticismo dele como evangelho. Exatamente, infiltram-se. A mesma coisa aconteceu, havia um homem, a Bíblia fala em Atos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia fala de um homem chamado Simão, o feiticeiro. Este homem seguia os apóstolos, seguia o Pedro, e ele queria corromper o Pedro por causa da autoridade que Pedro tinha. Esse homem praticava esses elementos, ele usava elementos para trazer milagre, mas quando ele viu Pedro não usava elementos, coisas nenhuma. Pedro só tinha o nome de Jesus Cristo e expulsava demônio. Ele ficou impressionado com isso. E ele seguiu Pedro para poder comprar esta graça, essa autoridade. Estás a perceber? E nos dias de hoje tem sim Simãos que praticam feitiço, que praticam bruxaria, misticismo, mas estão infiltrados na igreja. Uau. Super. Pessoal, não sei se vocês estão a perceber e a sentir a mesma coisa que eu. Uau, pastor, olha, estou aqui a afirmar. Pastor, e para as pessoas que, vamos assim dizer, entram em contato com pessoas que praticam misticismo, né? Sem conhecimento, será que eles terão de pagar alguma coisa, vamos dizer, futuramente? Isso é óbvio. Vou falar algo. Não há nada que anima o feitiço. As pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que quando você vai na casa de um quimbandeiro, de uma pessoa, ele só diz, pega isso, aquilo, junta, vai dar efeito. Não, essas coisas não trazem nada na vida de alguém. O que anima o feitiço, o que anima a bruxaria, o efeito, só acontece por mediação de um espírito, de um demônio. Aquele ritual que fazem, aqueles elementos, pega sal, pega isso, aquilo, pega incenso. Quando juntam esses elementos servem para poder te colocar em conexão com esse espírito que vai vir atuar. Com esse espírito que vai vir te dar a resposta. O espírito não recebe dinheiro. Quem vai receber dinheiro é o quimbandeiro, é esse falso profeta. O espírito tem outra coisa que ele alimenta-se. Ele se alimenta do sangue, de energia vital. Então, são esses elementos que ele vai precisar, que vai receber sem você saber. Você vai ver os filhos, as portas se fecharam, o teu filho morreu do nada, você não sabe. É esse espírito que você deu acesso. Então, essas pessoas pagam um preço. Ok. Pagam um preço. Pastor, será que há forma de voltar depois de começar a ter contato com esses rituais? De voltar para, vamos dizer, para Cristo. De voltar para Cristo. Arrependimento. Você deve se arrepender sinceramente. Ok. Você deve se arrepender. Se você for numa igreja, se você for em algum lugar que é, entre aspas, uma igreja, que te dizem assim, você tem que comprar sal, você tem que comprar aquilo, você tem que fazer aquilo, traz isso aqui, perfume, fuja dessa igreja, fuja desta religião, fuja, porque eles praticam o misticismo. Na Bíblia existe o uso do azeite, mas preste atenção. No Antigo Testamento, azeite era a representação do Espírito Santo. Certo. Quando o homem pecou, o Espírito Santo ausentou-se da humanidade. Ausentou-se do homem. O Espírito de Deus saiu do homem.
Uhum. Então, a representação ou prototipo do Espírito Santo era através do azeite. Agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo veio, em Atos capítulo 12, o Espírito Santo está disponível na terra. Capacita as pessoas, já não precisamos de usar azeite, a não ser por recomendação de Deus, a não ser por orientação. Agora, no Novo Testamento, os apóstolos usavam azeite. Mas como é que eles usavam azeite? Uhum. Usavam azeite como medicamento, não como elemento de cura, não. Um dos exemplos está lá em Tiago capítulo 5, versículo 10, 9 para baixo, até nos versículo 15. Uhum. Diz o seguinte: se alguém entre vocês estiver enfermo, doente, levai-lo aos presbíteros da igreja. Ungir essa pessoa com azeite. Mas a oração feita com fé curará. O que cura não é o azeite, é a oração. Ok. Então, no Novo Testamento, a maioria dos textos que fala sobre azeite fala do azeite como o medicamento, não como elemento de cura, como algo sobre-humano, algo milagroso que traz cura, não. Uhum. Quem cura é o nome de Jesus Cristo, é a oração com fé. Então, nas igrejas nós não podemos usar azeite de forma doutrinária. Na nossa igreja nós usamos sempre azeite, de forma constante. Se se usa de forma constante, é suspeito. Todos os cultos têm que usar azeite, é suspeito. Sim. Mas se por orientação usarem uma vez a outra, tudo bem. No Novo Testamento, sim, os apóstolos usavam, mas como medicamento para cura. Certo. Curas infernais, no caso. Pastor, santidade ainda é um requisito para quem serve ao altar? É obrigatório. Uhum. Mas nós vemos, pastor, atualmente, santidade tem, vamos dizer, alguém santo, será que tem padrões de vida a seguir? Sim, tem. A Bíblia fala assim: Uhum. buscai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, para ver o Senhor é necessário a santidade. Esse ver o Senhor não se refere apenas à vida após a morte, mas é ter conexão com o Senhor. É você ver Deus na sua vida se manifestando, Deus operando um milagre, Deus visitando o seu ministério. O elemento essencial é a santidade. E pastor, e aquelas pessoas que dizem que na Terra ninguém é santo, no mundo ninguém é santo, por que eles frisam essa frase? Não, olha, quando fala de ninguém é santo, fala-se da natureza. Okay. Fala-se da natureza do homem. Por exemplo, a nossa natureza não é uma natureza de santidade. A nossa natureza é pecaminosa. Essa é a nossa natureza. Mas nós podemos nos santificar. Se santificar é um estilo de vida, é uma caminhada, é uma decisão que você toma diariamente, você se purificar, certo. Andar bem com o Senhor, tomar a decisão de não fazer certas coisas. Então a santificação aqui é o estilo de vida, não a natureza. A natureza é pecaminosa, ninguém é santo, a natureza. Mas como estilo de vida, nós nos santificamos. Mais ou menos isso. Desculpa aí. Ok. Pastor, o sacerdote moderno influencia mais pelas palavras ou pelo testemunho? Pelas palavras ou pelos testemunhos? O ministro, né? Já dissemos, vamos falar sacerdote. O ministro moderno. Mais pelas palavras ou pelo testemunho? Eu acredito que as duas coisas. Porque o ministro do Senhor deve ser uma pessoa que tem domínio da palavra do Senhor. É uma pessoa que tem conhecimento da palavra do Senhor. Então, testemunho é o efeito que ocorre na vida de alguém que tem autoridade. E você só tem autoridade através da palavra. Lembra, a Bíblia fala em Lucas 10, 19, eis que eu vos dou autoridade de pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre
todo o poder do inimigo. No mesmo texto de Lucas 10, lá para os versículos acima, os apóstolos foram enviados para Cristo. Cristo enviou os apóstolos para irem visitar algumas casas, abençoar, curar. Quando eles regressaram, falaram-se ao Senhor: Mestre, em teu nome os demônios nos submetem-se a nós. Então eles testemunharam depois deles terem autoridade, depois de receber autoridade. Então você tem autoridade através da palavra. Então você precisa ter a palavra para você poder testemunhar. Você tem autoridade através da palavra. Certo, certo. Pastor, estivemos aqui numa entrevista num podcast passado e teve alguém que afirmou o seguinte: atualmente os cristãos vão na igreja por causa de milagre. Será que isso é verdade? E se é verdade, é certo ir à igreja por causa de milagre? Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. Por isso é que você vê a maioria das igrejas que pregam o evangelho verdadeiro nunca está cheio. Nunca é uma igreja muito cheia. Certo. Tem poucos membros. Mas a igreja que prega milagres, vai numa igreja de um pastor que você conhece, que opera milagres, mesmo que fala baboseira, o que ele fala não é bíblico, a igreja dele está cheia. Por quê? Porque o ser humano ele tem um vazio dentro dele que ele quer preencher. Na nossa sociedade tem muita gente carente de coisas materiais. Muitos jovens, querem emprego, querem carro, casa, querem o imediatismo. Mas o evangelho não serve para isso. O evangelho não dá essas coisas. O evangelho não dá isso. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todo vos será acrescentado. Esse texto claramente nos diz o seguinte: que existem coisas mais importantes do que coisas da terra, são coisas do céu. Quem busca primeiro coisas do céu, coisas da terra é um acréscimo para ele. Então, o privilégio para Deus nunca foi coisas da terra. O cristão não herda só a terra, o cristão herda primeiro o céu, depois a terra. Só que nós fazemos o contrário, nós estamos a Exatamente. quebra. Exatamente. Ok. Exatamente. Pastor, estamos formando adoradores ou celebridades gospel? Ai. Uau. Adoradores ou Ou celebridades? celebridades gospel? Ai. Alguém disse que existe diferença entre um adorador e um cantor gospel. Então, estamos formando adoradores ou Exatamente. celebridades? Exatamente. Olha, existem coisas que acontecem nas nossas vidas que é inevitável, sabes? Por exemplo, o sucesso. Nós vivemos numa era digital, numa era de uma cultura totalmente diferente da cultura bíblica. Certo. Na época da cultura bíblica não existia redes sociais, não existia telefone, não existiam essas coisas, não existia televisão. Então, hoje em dia, o exemplo da nossa irmã Nair Nani, ele começou no quarto dela. Começou no quarto, foi inevitável, foi algo que aconteceu. E a coisa que ajudou ela se tornar muito conhecida foi as redes sociais. Ela está em Angola, mas ela cantava no seu quarto. O vídeo dela, alguém que está no Brasil conseguiu assistir o vídeo. Certo. Então, não é justo afirmar que nós criamos mais celebridade do que adoradores. Porque existem celebridades que são adoradores de verdade. Mas são celebridades por quê? Porque é inevitável. Ela não quis chegar até lá. Mas a unção, a graça do Senhor, Deus quer visitar alguém talvez nos Estados Unidos através do seu louvor. Deus encaminha a sua voz através das redes sociais e chega até nos Estados Unidos. Uau. Nós, quando afirmamos isso, nós estamos a anular o poder de Deus de agir na vida, por exemplo, de uma Nair Nani. Tá bem? Nós condenamos, criticamos, mas nós não sabemos quantas pessoas Deus visitou através do louvor dela. Quantas pessoas Deus curou no momento difícil que queria se suicidar, mas ele ouviu o louvor, Deus o tocou, parou. Então eu não acredito que estamos a formar mais celebridades do que adoradores, porque tem adoradores verdadeiros de Deus que são celebridades hoje, eles não queriam ser. Vou dar exemplo, o meu exemplo, eu não quis ser pastor. Eu não quis. Ok. Mas eu sou. Então tem pessoas que há coisas que é inevitável.
acontece naturalmente na sua vida. Amém. Mas também não podemos negar que sim, existem pessoas que se esforçam para ser celebridades. Se esforçam. Mas de Deus é natural. A Nair tem 20 e tal anos, mas é conhecida mundialmente, é referência em Angola. Amém. Então, foi natural. Algo natural. Ok, ok. Só chegando aqui às nossas últimas considerações, eu vou lançar aqui a minha última questão. Alguém disse: os pastores tinham que ser as pessoas mais ricas dentro da igreja. E houve muitas e muitas pessoas a criticarem. Eu gostaria de perguntar ao pastor: será que os pastores tinham que ser os mais ricos da igreja? E por quê? Porque ele diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Interpretam mal os textos. Interpretam mal os textos bíblicos. Ai. Porque hoje quem vê um pastor com um grande Ranger Rover é escândalo. Sim. O pastor fala disso aqui. Olha, o apóstolo Paulo fala assim, que nós podemos viver do Evangelho. Podemos viver do Evangelho. Não é pecado um pastor viver do Evangelho. Existem ministros que são chamados por Deus a tempo integral. Existem esses ministros que Deus os chamou para viver do Evangelho. Uhum. Então, não é errado um pastor viver do Evangelho, ter alguns benefícios que o Evangelho dá. O errado é quando você usa o Evangelho para se enriquecer. Isso é até pecado, isso é errado. Você usa a palavra do Senhor, usa o Evangelho para você poder se enriquecer. Isso está errado. Mas quando o Evangelho em si beneficia um pastor, isso aqui não é errado. Não é errado. Há pastores que são muito ricos. São muito ricos. Mas há pastores que são muito humildes. Não tem muito dinheiro, não tem muitas posses, etc. Então, tanto esses pastores que são ricos, tanto aqueles que são humildes, cada um teve a graça dele, cada um teve suas conexões, cada um teve suas influências no mundo e trouxe seus benefícios. Mas existe um perigo em você querer se enriquecer muito nessa vida. Qual é, pastor? Um pastor querer ser muito rico é perigoso. Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou Jesus e disse assim: eu vou te dar esse mundo aqui, em condição se você se prostrar e me adorar. Então, a riqueza desse mundo é passageira. Um pastor não tem como privilégio a riqueza do mundo. Não. Um pastor não tem como prioridade querer enriquecer-se, querer defender que um pastor deve ser rico, um pastor deve ter muito dinheiro por causa do trabalho que ele faz. O que é que nós falaremos de Paulo, então? Nenhum pastor nessa geração fez o trabalho que Paulo fez. Nenhum pastor nessa geração fez o trabalho que Jesus Cristo fez, que o Pedro fez. O que é que falaremos dessas pessoas? Então, eu não acredito que um pastor querer ser muito rico, alegando que faz muito, faz trabalho. Acho que não chega no trabalho que os apóstolos já fizeram. Não chega. Não. Uau. Uau, pessoal, tivemos aqui um grande ensinamento com o nosso pastor Marcos, né? Marcos Tomás, né, pastor? Exato. Ainda bem, o nome dele está aqui, Marcos Tomás. Pastor, muito obrigado por nos receber. Amém. Eu fiquei intrigado, aprendi muito. Amém. Uau. Amém. Quem não aprendeu vai se ver de azar. Mas o vídeo vai estar disponível muito em breve. Pastor, antes de nós terminarmos, gostaríamos que o pastor deixasse um conselho para nós, do programa, e para o pessoal que está ali a assistir conosco. Amém. O que eu posso dizer, continuem. Câmera? Olha, o que eu posso dizer, continuem a divulgar o Evangelho. Deus paga melhor do que a cobrança que vocês podem fazer. Então, divulguem a palavra do Senhor. Haverá patrocinadores, pessoas que vão aparecer através deste trabalho que vocês estão a fazer para poder vos ajudar sem mesmo vocês pedirem. Amém. Então, continuem, força,
Deus está com você, Deus vai trazer crescimento no vosso trabalho. E o pessoal que está em casa, o conselho que eu deixo para você, se você quer realmente conhecer Deus, você precisa começar por estudar a palavra do Senhor. Num relacionamento, nós conseguimos nos dar bem com o nosso parceiro ou a nossa parceira quando nós sabemos o que essa pessoa gosta, o que o nosso parceiro gosta, o que a nossa parceira gosta. Então, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós vamos descobrir o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então, começando neste princípio, Deus vai começar a visitar a sua vida, orientar a sua vida, você caminhará no caminho certo. O segredo para todo crente crescer espiritualmente é você mergulhar na palavra do Senhor, dedicar tempo a estudar a palavra do Senhor. Então, este é o conselho que eu posso dar a todos que estão assistindo. Muito obrigado, pastor. Pessoal, não tem uma salva de palmas aí para nós? Muito obrigado, pastor. Os nossos vídeos vão estar disponíveis no nosso canal, o vídeo completo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, da Grace Podcast TV. Acessem o link, vão poder assistir, entender perfeitamente a nossa entrevista de hoje. As melhores partes vão estar, como sempre, no TikTok e no Facebook da Grace Podcast. Pastor, muito obrigado por nos receber. Eu é que agradeço. Só esse espaço bonito foi tudo ideia do pastor. Então, nós estamos gratos. A Grace Podcast foi bem recebido aqui. Posso falar o nome do ministério? Pode sim. Qual é o nome do ministério, pastor? Não falaste. Ministério Internacional da Paz. Ministério Internacional da Paz, o Grace Podcast está muito agradecido. Nos receberam muito bem. Estamos aqui com os manos da Regida Mídia do Ministério Ministério Internacional da Paz. Muito obrigado, pessoal. Então foi essa a nossa entrevista na Grace Podcast. Foi.